Graça e paz, irmãos. Amém? Bom estarmos aqui neste lugar. Bom é adorar o Senhor. Nós estamos num período em que a mensagem do reino precisa ser anunciada, porque o rei vem. O rei vem. E quando um rei visita um país, quando uma autoridade como um rei, um governador, vem a uma cidade, ou quando você vai receber uma visita importante, você prepara a sua casa. Você arruma a sua casa. E desta forma, domingo passado nós falamos sobre a vida daquele que veio como o precursor. Um homem chamado João. Ele veio para anunciar a vinda do rei, do reino. E Jesus prometeu: eu vou voltar. Os discípulos, 40 dias depois da ressurreição de Jesus, eles estavam num monte onde Jesus, enquanto abençoava eles, ele foi elevado aos céus. Nós temos meditado, e no boletim que você recebeu, se você não recebeu o boletim, está lá atrás, você pode levar, nós estamos falando sobre os 3 ofícios de Jesus. E como sumo sacerdote, ele está abençoando os seus discípulos. Era a tarefa do sacerdote abençoar, era a tarefa de Arão abençoar os filhos de Israel. Deus diz para Moisés: fala isso para Arão. Por isso, aquela bênção que está no Antigo Testamento, que é chamado bênção araônica, ela diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa bênção tripla no Antigo Testamento é repetido por Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, algumas traduções colocam também um verso 14 ali, mas ele diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão constante com o Espírito Santo seja com a vida de vocês. Amém? Amém. Queria orar contigo, pedir que Deus, o Espírito Santo, nos conduza em nossa reflexão da palavra do Senhor. Amém? Curve sua fronte, fecha teus olhos se você pode. Dirija seu coração à presença de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 10, no verso 14, como invocarão de quem não ouviram falar. Então nós vamos invocar o nome do Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? É necessário que alguém ensine a palavra de Deus. E como pregarão se não forem enviados? Deus está, através da igreja, enviando mensageiros, missionários, pastores, evangelistas. Você, a sua vida, você também é um mensageiro. E nós falamos aqui há poucos dias que Deus tem um chamado para nós, um chamado para termos encontro com Ele, um chamado para obedecermos a Ele, um chamado para irmos e anunciarmos Ele, e o chamado final quando nós vamos nos encontrar com Ele. Pai, nesta hora que nós queremos meditar nessa palavra do Senhor, ajuda-nos, Senhor, a caminhar naquilo que o Senhor mesmo preparou para nós neste dia. Que o nosso coração esteja como terra, bem preparada para receber a semente da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a caminhar na Tua presença. E assim, Senhor, a Tua palavra, que é luz para os nossos pés e para o nosso caminho, nos ajude a entender a nossa identidade em Cristo e a andarmos nele. Porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Eu não pareço um caminho, eu sou o caminho. Senhor, queremos andar em Ti, para a glória do Senhor mesmo. Amém. Amém? Em Atos 22, verso 4, Paulo está dando testemunho diante de autoridades sobre a sua conversão. E ele diz para aquele rei, ele disse: olha, eu não era alguém que seguia este chamado Cristo. Pelo contrário, a minha religião era outra. E eu perseguia
este povo. E Paulo usa ali o termo que era chamado a igreja na sua gênese, a sua identidade. Ele disse que perseguia aqueles que eram do caminho. Todos os que ouviram João, conhecido como Batista, ouviram ele dizendo: endireitai as vossas veredas, ou faça caminhos retos. E nós queremos meditar um pouquinho sobre esse tema, estradas retas. O que significa isso? O que a Bíblia tem para nos ensinar? Nós precisamos ter uma compreensão clara da nova aliança para entender a antiga aliança. A nova aliança fala da realidade, a antiga aliança falava apenas de sombras, daquilo que haveria de vir. Paulo escreve isso aos Colossenses, no capítulo 2. A realidade é Cristo. Essa semana eu estava lendo um artigo em um blog, e aí aquele autor, ele disse que nós precisamos entender bem a antiga aliança para compreendermos a nova. Ele inverteu os polos. Nós precisamos entender bem a realidade da nova aliança para olhar para a antiga aliança. Ninguém precisa entender muito bem o antigo contrato, ele precisa entender o contrato vigente. A partir do contrato vigente, ele vai olhar para o antigo contrato e ver as diferenças de cláusulas que estavam naquele e que agora estão neste, que é o atual. Quando Jesus está com seus discípulos naquela última noite, ele diz: este é o testamento no meu sangue. É a aliança no meu sangue, que é derramado para a remissão dos pecados. Jesus veio estabelecer uma nova aliança, não a antiga aliança. Aquela aliança passou. E o livro que nos serve de reflexão justamente repete uma palavra de Jeremias, capítulo 31 a 34, ipsis literis. Assim como está escrito lá, ele transcreveu para a carta ou o livro aos Hebreus, capítulo 8, verso 8 até o 11. Ele repete: dias virão em que farei uma nova aliança com Israel e com a casa de Judá. Ele usa duas casas para exemplificar. Outro dia nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas casas que o Antigo Testamento usa como referência. Quem são essas duas casas? Nós precisamos entender muito bem a nova aliança para compreender o que Deus estava falando no Antigo Testamento. Nós não devemos descartar o Antigo Testamento, pelo contrário, ele vai dar luz, ele vai nos dar capacidade de entender muito melhor o Novo Testamento. Mas nós não podemos interpretar o Novo Testamento a partir do Antigo Testamento, e sim interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E é por isso que muitas pessoas estão se perdendo no estudo da palavra de Deus. Porque não entenderam a sua identidade em Cristo. Não sabem quem são. O povo de Israel estava se desviando da verdade, e por se desviar da verdade, estavam entrando por caminhos errados. O profeta Isaías, antes dele, já mais ou menos 100 anos antes, ele escreve: porque os meus caminhos são mais elevados que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados que os vossos. Assim como os céus estão acima da terra, assim são os meus pensamentos mais elevados que os de vocês. 100 anos depois, então, vem o profeta Jeremias, que profetizou por 40 anos, anunciando ao povo que voltasse à lei. Assim como Isaías, no capítulo 8, diz: vamos voltar à lei e ao testemunho. Os profetas do Antigo Testamento, eles diziam para o povo se arrepender, abandonar a idolatria, por exemplo, abandonar tudo aquilo que Deus condenava na antiga aliança e voltar a praticar aquilo que a lei exigia. Com João Batista, a mensagem muda. Ele diz: vocês precisam se arrepender e olhar para Cristo. Todos os profetas, a partir de João, anunciam: arrependa-se e olhe para Cristo. O homem chamado Nicodemos, ele vem conversar com Jesus naquela noite, e Jesus fala para ele que assim como aquela serpente que foi a última rebeldia do povo de Israel, antes de entrar na terra prometida,
De repente, serpentes venenosas começaram a morder o povo e eles estavam morrendo. Eles pediram misericórdia, reconheceram que tinham pecado. E então Deus diz para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque numa haste e levante bem alto. Se alguém for mordido por uma serpente venenosa, ao olhar para essa serpente de bronze, ele vai ficar curado. Ele não bebia nenhum tipo de poção mágica. Ele não precisava dar 3 pulinhos ou 7 voltinhas. Nada disso. Era apenas olhar para aquela serpente de bronze e confiar naquilo que Deus havia falado. Nós precisamos olhar para Cristo. E Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele está falando de morte. Porque o exemplo daquela serpente trazia morte. Fora de Cristo é morte. Em Cristo temos vida e vida plena. O que Jeremias está avisando o povo? Olha, volta. Vamos ver então o texto de Jeremias, capítulo 6, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Lembra quem disse isso? Em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e suave, humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. E aí o que o povo disse? Mas eles disseram, não andaremos. Qual que é, ou quais eram as veredas antigas? Quando eles olhavam para a antiga aliança, eles viam lá o primeiro homem que invocou a Deus. E Deus se agradou dele. O nome dele era Abel. E depois eles viram um outro homem chamado Enoque, que andava com Deus. Como é que você anda? Você tem que andar por algum lugar. Por isso a palavra caminho se tornou tão repetitiva nas Escrituras, ou veredas. E quando nós queremos dizer que alguém está indo num caminho de destruição, a gente diz que o caminho daquela pessoa não é bom. Olha, por onde você está andando aí, olha os teus pés, olha o teu caminho. Como é que você está andando? Depois, mais adiante, no capítulo 18, verso 15, ele diz, contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Aí vem João Batista dizendo o quê? Endireitai as vossas veredas, todo o caminho será aplanado. Jesus vem para nos dar um caminho reto, para entrarmos na presença de Deus. Mateus 3,3, nós lemos aqui domingo passado. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Como é que a gente vai endireitar as nossas veredas? Nós precisamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então nós vamos adiante para o texto de Hebreus capítulo 12. Eu te convido a abrir então a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Se você não tem Bíblia, o texto será projetado ali na Almeida Revista e atualizada. Você pode acompanhar a leitura. Por isso, por que ele coloca esse termo, por isso? Ou portanto, sendo assim, a minha tradução coloca. Sendo assim o quê? Por isso, como? Essa palavra, ela tem uma conjunção com o texto que vem imediatamente anterior. Por isso,
Restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. O que é mão decaída? Por que as nossas mãos às vezes ficam atiradas ao longo do corpo? Desânimo. Olha o versículo 3. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Então, quando a pessoa está desanimada, e não somente as mãos elas ficam decaídas, mas os ombros, eles é como se murchassem. As costas ficam como que ficassem curvadas. A impressão que dá é que a gente está carregando um peso. Um peso. Literalmente, nós estamos cansados de carregar um peso. E então nós entendemos o que Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Jesus não disse que não vai dar para nós um jugo e nenhum fardo. A diferença é que o fardo dele é leve e o jugo é suave. O profeta Isaías anuncia a quebra da vara e a quebra do jugo. A vara nos fere e o jugo nos oprime. Quando o boi está com o jugo, ele está carregando peso. É pegada emprestada essa visão do peso que o boi está carregando, está arrastando para o pecado que muitas vezes nos assedia, ou de outras preocupações que estão aí no verso 1 do capítulo 12. Portanto, também nós consideremos que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O que Jesus propõe para nós é um fardo leve. Quando um corredor vai correr, ele coloca roupas leves para que nada atrapalhe, nada asse, para que ele possa ter desenvoltura. Não carregue nenhum peso extra. Como é que nós estamos caminhando no Senhor? Será que de fato a nossa vida no Senhor, ela é uma vida leve? Ou seguir a Deus é um peso para nós? Se servir a Deus é um peso, então nós não entendemos ainda Cristo. Ainda não entendemos quem é Cristo e não entendemos quem nós somos em Cristo. Somente a partir do momento em que nós realmente nascemos de Cristo, que nós verdadeiramente entendemos quem nós somos em Cristo e crescemos em Cristo, então nós podemos compreender a nossa identidade. No capítulo 5 de Hebreus, no verso 11, ele fala que eles não estavam ainda preparados para o alimento sólido. No boletim eu trago essas duas palavras gregas, nutros e nutos. Nutros e nutos. A palavra notos significa filho bastardo, que está aqui no capítulo 12, verso 8, é usada essa palavra aqui. Ele diz: mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. No capítulo 5, no verso 11, ele está falando sobre aquelas pessoas que estão desanimadas, preguiçosas. E a palavra nutros é a palavra para filho ilegítimo ou filho de prostituição. Se você mora numa casa de um homem rico, e você descobre que você não é filho, mas ele tem filhos, a herança vai ficar com quem? Com os empregados ou com os filhos? Então, se eu sou apenas um empregado, um escravo naquele lugar, eu vou fazer as coisas de maneira relaxada. Não é meu mesmo? Eu não vou herdar isso aqui. Agora, quando eu sou filho, eu me interesso pelos negócios do meu pai. Quando eu sou filho, eu não fico tomando nada de ninguém, porque tudo é minha herança também. Quando eu entendo que eu sou filho, eu vou zelar pelo patrimônio que é do meu pai. Eu vou cuidar da habitação
Não estou falando de patrimônio físico, monetário, estou falando da casa, a verdadeira casa, que é você. Hebreus capítulo 3, verso 6. Volte lá no capítulo 3, verso 6. Hebreus capítulo 3 nos fala, no versículo 3 diz assim: Jesus foi considerado digno de maior honra do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor da casa possui mais honra do que a própria casa. Portanto, toda a casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo. A lei não pôde gerar na antiga aliança o que a nova aliança gera. Aí nós vamos entender o capítulo 11, verso 39, que mesmo tendo alcançado um bom testemunho pela fé que aqueles do Antigo Testamento viveram, Deus reservou para você algo melhor, algo superior. E ele segue dizendo, Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho de que haveria de ser revelado no futuro. Quando Deus fala para Moisés no Monte Horebe, ele diz, olha, veja aqui o modelo e construa exatamente como eu estou mostrando para você. E então ele construiu o tabernáculo. E dentro do tabernáculo ele colocou os objetos que Deus mandou construir. Aquela maquete daquele tabernáculo simboliza um lugar. É onde Deus está. É onde Deus habita e onde Ele quer estar. Verso 6. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. É necessário crescer no conhecimento. Então, como nós podemos restabelecer as mãos caídas ou decaídas e os joelhos trôpegos? Joelho trôpego é porque as pernas estão bambas. O peso que as pessoas estão carregando da vida é muito. Não é sem motivo que as pessoas estão desistindo, porque elas ainda não estão em Cristo. Elas estão caminhando por outros caminhos, os seus caminhos, os caminhos que alguém disse que seriam bons. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final dele termina em morte. E então ele conclui dizendo, e fazei caminhos retos para os pés. Primeiro eu tenho que fazer caminho reto para mim, a fim de que eu caminhe. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E depois, para que não somente eu não tropece, mas também não se extravie o que é manco, antes seja curado. Tem tantas pessoas que nos cercam, cuja vida familiar está em frangalhos. A vida pessoal está destruída, completamente arruinada. Hoje, na hora do almoço, eu ouvi alguém dizendo sobre a vida de alguém que ele havia conversado. E a vida dele não está legal, mas ele disse assim, a vida daquele está pior. Às vezes as pessoas estão se alegrando porque tem gente em pior estado do que ele. Ele vê um bêbado caído na sarjeta, ele diz, não estou tão mal assim. Ele vê alguém em dívidas extremas, ele diz, eu não estou tão mal assim. Ele vê famílias destroçadas e olha para dele e diz, a minha ainda está um pouquinho melhor. O ambiente lá em casa ainda está um pouquinho mais aceitável. Mas está bom? Não. Por quê? A resposta está no capítulo 12, no verso 2. Por que isso acontece?
olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Quando a gente não olha para Cristo, os nossos caminhos se tornam caminhos tortuosos, não caminhos retos. O fardo que nós temos que levar, ele se torna um fardo tão pesado que os nossos joelhos começam a frouxar. Nossas mãos ficam cansadas. Na grande maioria das vezes, nós desistimos no meio do caminho. Não é sem motivo que tantas pessoas têm dado cabo à própria vida. Quem tira a sua própria vida não quer morrer, ele quer acabar com o sofrimento. A pessoa que dá cabo à própria vida, ela está cansada de sofrer. Ela não quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento. Mas nós temos a quem olhar. Nós temos para quem olhar. Agora, se nós, que sabemos para onde olhar, não olhamos e não fazemos caminhos retos para os nossos pés, para que nós não venhamos a tropeçar, e não somente nós não tropecemos, mas também aquele que está andando perto de nós, vendo nós andarmos no caminho reto, ele também não tropece, mas que ele, mesmo que esteja manco, ele seja curado. A vida dele seja transformada, seja tocada, seja dirigida, seja orientada. O profeta Isaías, ele fala mais. O capítulo 35, ele está especificamente falando sobre Cristo, sobre andarmos em Cristo. E ele escreve da seguinte forma: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo, que é o deserto, o lugar que não tem nada, que não produz nada, exultará e florescerá como o narciso. Narciso é uma flor lindíssima. Aliás, tem a lenda grega que diz que o Narciso, ele achava tão bonito ele próprio, que ele ficou olhando a sua aparência no espelho de água e ali ele morreu. O Narciso, normalmente, ele nasce, floresce, cresce, vive à beira de riachos. Ele depende de água. E o deserto não pode produzir água. Se a nossa vida está um deserto, nós precisamos daquele que é o poço, a fonte da vida, Cristo. E as profecias do Antigo Testamento dizem que do altar do Senhor saiu um rio que trazia vida e traz vida. Se a nossa vida ainda está em frangalhos, precisa ser transformada. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Saron era o lugar que produzia as melhores rosas, as rosas mais lindas, mais perfumadas naquela região. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. A proposta de Deus para nós não é só nós vermos a nossa vida transformada, não só vermos a nossa vida, a nossa família tocada e transformada, mas de nós olharmos para o próprio autor e consumador da nossa fé, Jesus. E muitas vezes isso acontece quando nós passamos por dificuldades nessa vida. Quando Jó passou pelas dificuldades que ele passou, no final de tudo, ele diz: eu apenas tinha ouvido falar que o Senhor existe, que o Senhor é. Agora meus olhos te veem. Precisamos ver Deus nas tempestades. Precisamos olhar para Ele. Se nós não conseguimos olhar para Deus na tempestade, nós nunca vamos olhar para Ele na bonança. Então olhe para o Senhor sempre. Não perca Ele de vista. É esse o conselho de Hebreus, capítulo 12. Dos versos 4 até o 10 e o 11, ele está falando sobre correção. Ele está falando sobre mudança. Verso 11, ele diz: toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça, a paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. O mundo pode oferecer um tipo de paz.
Mas quando nós voltamos para casa, colocamos a cabeça no travesseiro, a nossa vida, nossa alma está no meio do turbilhão de uma tempestade, de um tornado. Nada faz sentido. Se você se encontra no meio de tempestades, tem um lugar que você pode olhar. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Comece a construir um caminho reto para que os seus pés não resvalem. Sinta o alívio e o socorro que Ele dá. O descanso que Ele produz. Verso 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Espera aí, a gente já leu isso? Sim. Está em Hebreus, capítulo 12. É a profecia cumprida em Cristo. Verso 4. Dizei aos desalentados de coração. Sabe aquela pessoa que não tem mais alento, não tem mais... O coração está angustiado. Sede fortes. Aquele que está desanimado, seja forte. Seja forte, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Existe uma retribuição da parte de Deus para quem olha para Ele. É Ele quem salva, é Ele quem cura. Quando as pessoas olhavam para aquela serpente de bronze, quem trazia a cura é Deus. É Deus. E não aquele objeto, mas aquilo que ele representava. Cristo também foi levantado na cruz para que eu e você tivéssemos cura, salvação. Verso 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Quando João Batista estava preso, ele mandou 2 dos seus discípulos falar com Jesus. E perguntaram para Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou haveremos de esperar outro? Jesus cita esse texto, ele diz: olha, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam. E o evangelho é pregado aos pobres. Lucas 6, verso 24 diz: ai de vós os ricos, porque vocês têm a vossa consolação. Mas aquele que reconhece que não é nada, que não trouxe nada a esse mundo, que depende do Senhor, ele se faz pobre, porque ele reconhece que tudo vem do Senhor. Jó era um homem próspero, era um homem rico, mas ele reconhecia o Senhor em todos os seus caminhos. Quem restabeleceu ele foi Deus. E no final da sua vida, Deus deu em dobro o que ele havia angariado no início. Deus é quem nos dá prosperidade. É assim que será abençoado aquele que teme o Senhor, Salmo 128. No Salmo 1 nos diz que tudo que aquela pessoa que faz, confiando no Senhor, meditando na sua palavra, tudo que ele faz prospera. Vai adiante. Verso 7. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Verso 8. Ali haverá um bom caminho. Lembra do bom caminho? Que nos conduz ao Pai? Caminho que se chamará o caminho santo. Ele é o santo do nosso Deus Altíssimo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo, para o povo de Deus, aqueles que reconheceram que são pecadores, que foram a Cristo, que trocaram seu fardo com ele, que estavam cansados da sua própria direção na sua vida, que passaram a confiar na direção de Deus, se entregaram completamente. Esse é o povo de Deus. Romanos capítulo 10, verso 8, fala assim: o que é que se diz?
A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e no seu coração você acreditar que Ele ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Você não será salvo, quem sabe, talvez, no futuro. Você será salvo, você é salvo. Porque aquele que crê nele não é confundido. Mas como as pessoas vão invocar de quem nunca ouviram? Então tem um chamado para mim e para você, um chamado para que nós sejamos arautos, para anunciar Jesus às outras pessoas que ainda não ouviram. E se nós não entendemos ainda muito bem quem é Jesus, nós precisamos nos apropriar dessa verdade, para que o inimigo não nos desvie da árvore da vida. Havia 2 árvores no jardim, mas não somente 2. Havia um jardim que Deus plantou. Mas no meio do jardim haviam 2 árvores. Eva e depois Adão, em lugar de olhar para a árvore da vida, eles foram atraídos para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir de então, eles tomaram a consciência de que eles sabem o que é bom para si e o que é mal para si. E não confiam mais em Deus. É como um filho que mesmo na tenra infância, ele diz, eu sei o que é bom. Eu sei como fazer. E o pai e a mãe olha, inocente, não sabe nada. E se machuca. E cai. E tropeça. Ele não quer confiar na direção e na sabedoria do seu pai. Por isso Deus tirou eles do jardim, para que eles não comessem da árvore da vida. Porque eles escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez alguém diga assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu escolho bem. É a mesma árvore. Não entendeu ainda? É a mesma árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que eles comeram dessa árvore, eles estabeleceram o que era certo e errado. Não mais Deus. Não era apenas a árvore da morte. Não era apenas a árvore do mal, mas era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Haverá um caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco, nem mesmo a pessoa com limitação de capacidade de QI baixo. É um caminho certo. É o caminho que nos conduz à vida. É o caminho que nos conduz ao Pai, chamado Jesus de Nazaré. Verso 9. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Por que Pedro, André, Tiago, os 2 Tiagos, todos eles fugiram quando Jesus foi preso? E depois que Jesus ressuscitou, eles colocaram o pescoço na guilhotina. Porque eles agora não estavam mais amando a própria vida, porque eles entenderam que a morte física não está aqui para nos separar de Deus. Paulo fala, estou constrangido dos 2 lados. Se eu morrer é muito melhor, que eu vou para o Senhor. Mas se eu ficar, eu posso ser útil para vocês. Então eu estou constrangido. Estou num dilema. Não sei o que preferir, não sei o que escolher. Enquanto eu estou no corpo, estou ausente do Senhor. Agora, se eu morrer, é incomparavelmente melhor. Eu vou entrar no descanso do Senhor. Não há perigo para ninguém que está em Cristo. Não há perigo de perda. Hebreus capítulo 2, no verso 15, fala que as pessoas estavam com medo por causa da morte. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. E ele levou o cativo o cativeiro, ele tem a chave da morte do lugar dos mortos. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Agora, Apocalipse 14, 3 diz, assim diz o Espírito, bem-aventurados ou felizes aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque eles descansam de suas fadigas e as suas obras os acompanham. Existe uma recompensa para aquele que confia no Senhor. Verso 10, para encerrar.
os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Parece que é Apocalipse capítulo 21. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luto. Amém? É isso que nos espera. O que tem impedido que nós caminhemos nesse caminho? As promessas do Senhor para nós são promessas verdadeiras. É tão verdadeira que Jesus deu a sua vida na cruz como prova incontestável da veracidade das promessas de Deus. No começo do cristianismo, uma mensagem que eu preparei ontem para pregar, aqui um dia desses ainda vou pregar, é sobre Mateus capítulo 10. E hoje de manhã, meditando nesse texto, Deus me deu uma pequena frase. Sem pressão, sem expressão. Sabe por que a igreja hoje não tem mais expressão? Porque não tem pressão. O inimigo, por 300 anos, perseguiu a igreja do Senhor Jesus, matando as pessoas. Em 1500, quando a reforma surgiu, os que defenderam os princípios bíblicos foram mortos, queimados vivos, foram colocados em fogueiras e foram afogados dentro de rios. E a herança que nós recebemos veio manchada com o sangue deles. Nunca ninguém matou tantas pessoas, nunca ninguém fez tantos tipos de instrumentos de tortura como na Idade Média, um grupo chamado Inquisição. Basta vocês estudarem e lerem. Essas escrituras sagradas que estão em suas mãos vieram a preço de sangue pelas suas mãos. Mas como hoje o inimigo entendeu que, em lugar de pressionar e de atacar, ele prefere se afastar e convidar. Não é bem assim. Está sendo exagerado. Nos países onde o cristianismo ainda continua sendo perseguido, a estimativa é de que todo ano 100 mil cristãos morrem. Todo ano. Todo ano. Por causa do nome de Jesus. E nós que temos tanto privilégio, tanta liberdade de estar com a porta aberta, com as luzes acesas, usando microfone, usando aparelhos de sons aqui, a gente não entendeu ainda a nossa identidade em Cristo. Será que é porque nós imaginamos que nós somos apenas bastardos e não filhos? Que nós não temos herança? Nós não entendemos ainda a nossa identidade em Cristo, da herança que nós temos nele? Que somos herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo? Que não somos mais devedores à carne? Não entendemos ainda Romanos capítulo 8, verso 1, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? E a gente começa a se deleitar com a distração. Aí é que a gente entende o conselho de Jesus em Lucas 21, 34. Cuide de vocês mesmos para que o coração de vocês não seja tomado pelas distrações. Existem muitas distrações hoje. E você conhece algumas figurinhas de distração. Às vezes, numa mesa tem 5 pessoas, cada uma num mundo diferente, olhando para uma tela. Infelizmente, isso tem tomado conta de uma forma viral. Literalmente. Viral. Nós precisamos nos dar conta disso. Ah, pastor, você está pregando contra o celular? Também. Cada época tem os seus próprios métodos de tirar o povo de Deus da comunhão com Deus. Hebreus, no capítulo 12, nos diz, livrando de tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que embaraça, para a gente correr seguro. Experimenta correr olhando para o lado para você ver. Mas, primeiro degrau que tiver na frente, primeira pedra, você vai acertar o seu dedão. Quando não, bater na parede.
Já reparou que quando a gente está apressado, a gente começa a olhar para o lado, a gente dá de ombro nos portais da casa? A gente está acostumado com a nossa casa. Não é casa diferente, não, é a mesma casa. Mas quando algo nos distrai, nós perdemos a visão. E os nossos joelhos começam a ficar trôpegos. E as nossas mãos descaídas. Precisamos de novo olhar para o autor e consumador da nossa fé. E prosseguir. Amém? Se você quer prosseguir, se você não quer ficar parado, se você quer caminhar, então não dá para caminhar sentado, a não ser que você esteja de cadeira de rodas, né? Então vamos ficar de pé. Eu queria orar com vocês, irmãos. Se Deus falou ao seu coração sobre algumas coisas que estão ainda servindo como tropeço para que você caminhe com Cristo num caminho mais livre, mais alegre. A Bíblia nos fala na profecia de Isaías que nós devemos ter alegria. Em Gálatas, no capítulo 5, nos fala que o fruto do Espírito é a alegria. Então, por que não tem alegria no nosso coração de estudar a palavra de Deus, de vir ao culto? De repente parece que a gente está vindo num velório. Talvez o morto é a gente. E a gente não se deu conta ainda. Por quê? Porque os nossos olhos estão nas circunstâncias. Os nossos olhos estão nas dificuldades. Os nossos olhos estão nos problemas. Aquele povo estava no deserto, estava sendo atacado por serpentes, mas se fossem atacados e fossem mordidos, eles tinham um lugar para olhar. Eu creio que muitos morreram porque não quiseram crer. Muitos morreram porque não quiseram crer. Mas todos aqueles que olharam ficaram curados. Cristo está sendo pregado no mundo inteiro. Muitos não querem crer, mas muitos estão sendo curados. Curados num lugar que a medicina não pode alcançar, que um psicotrópico não pode ajudar. Curados na alma. Amém? Talvez estejamos mancos. As dificuldades nos deixaram mancos. A promessa é que nós seremos curados quando nós andarmos nesse caminho. Ninguém vai errar. Mesmo aquele que tenha menos conhecimento, não vai errar o caminho. Ele nos conduz ao Pai. Senhor amado, aqui estamos. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes nós quisemos dirigir os nossos próprios passos. Muitas vezes nós mesmos quisemos ser o nosso GPS. Criar as nossas rotas alternativas. Mas não pedimos ao Senhor qual é o caminho que nós deveríamos seguir. Por onde nós deveríamos ir. Nos perdoa, Senhor. Nos cura. Estende a tua mão misericordiosa com o teu poder. Toca, Senhor, onde a medicação não pode tocar. Seja ela uma cura física, seja ela uma cura da alma. Senhor, nos faz crescer. Porque o Senhor nos chama para sermos filhos. O Senhor nos reescolheu e nos separou para que nós sejamos filhos e herdeiros. Na sequência desta palavra do Senhor, o autor nos diz que nós não chegamos ao Monte Sinai, onde a lei foi dada, onde se um animal tocasse naquele monte, ele seria morto. Não é ali que o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos conduzindo ao Monte Sião, para onde Cristo foi morto em nosso lugar e levantado naquela cruz. É para ali que o Senhor está nos levando. A tua palavra nos diz que o Senhor está nos conduzindo para o céu, o trono do Deus vivo, para os santos reunidos em uma festiva reunião, para os primogênitos que têm os seus nomes escritos no livro da vida. O Senhor está nos levando para esse lugar. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos chamou para fazermos parte da sua família, como herdeiros das promessas do Senhor. Oh, que nós possamos compreender a profundidade deste amor e deste testamento que o Senhor nos deu. Não é um documento do homem que hoje está de um jeito e amanhã, por causa de outras leis, pode ser mudado, mas é um testamento
que é eterno, um testamento que foi atestado por aquele que entregou a sua vida na cruz, que um testamento, a tua palavra nos diz nesse mesmo livro, não tem valor enquanto vive o testador, mas Cristo de fato morreu por nós, e agora esse testamento é nosso. Senhor, nós queremos crer na tua palavra, ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Senhor, nós queremos reconhecer como aquele homem, ao pé daquele monte onde Jesus foi transfigurado, ele chegou a Jesus: Senhor, se tu podes, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Fortalece a fé do teu povo, Senhor, para que possam entender a profundidade do teu amor, a largueza, o comprimento da tua graça, e assim, Senhor, eles possam viver com alegria, andando em caminhos retos, não mais com os braços decaídos, nem com os joelhos trôpegos, mas com os braços levantados, em adoração, em glorificação, pulando, assim como os coxos, que agora curados pelo Senhor, saltam de alegria, como Isaías profetiza. Senhor, que nós possamos ter alegria no meio do teu povo. Pedimos por isso, Espírito Santo, dá alegria ao coração do teu povo. Ó, dá alegria, Senhor. Faça com que cada um possa entender a profundidade do teu amor. Em nome do Senhor Jesus, aquele que por nós deu a sua vida. Senhor, nós te adoramos. Obrigado, Pai, por essa palavra. Te louvamos, porque mais uma vez o Senhor nos chama para um concerto com o Senhor, para acertarmos o nosso passo com o Senhor, para construirmos caminhos retos, para que não nos desviemos e nem aqueles que estão à nossa volta se desviem, mas estejam curados. Que sejamos testemunhas, que há um caminho que nos conduz a Ti, Pai, Jesus de Nazaré. Em nome dEle nós oramos. Recebe toda a glória, toda a honra e todo o louvor, e todo aquele que crê diz...